Bom, nós vamos criar agora os nossos primeiros exemplos, tá? Então, para isso, olha, eu vou utilizar aqui, olha, são 3 exemplos que nós vamos criar, tá? O primeiro eu vou fazer o download aqui, tá? Do Bootstrap, vou usá-lo aí, né, com os arquivos offline, né? Na verdade, os arquivos aí no meu computador, tá? Depois eu vou fazer um segundo exemplo onde os arquivos vão estar, né, é, online, tá? E um terceiro exemplo onde eu vou criar aí com os arquivos, né, dentro, na verdade com os arquivos não, dentro do W3 Schools, usando a ferramenta do Try It Yourself do W3 Schools, tá? Então neste caso, olha, estou na página inicial, tá, do Bootstrap. Eu não vou usar a versão recente, então se eu clicar aqui em download, ele vai fazer o download da sua versão 5. Não é isso que eu quero, tá? Eu vou fazer aí, eu vou clicar aqui em All Releases, porque eu quero visualizar, tá, todas as versões. Lembrando que, né, hoje é dia 3 de março de 2021, pode ser que de repente na próxima semana o site muda, né? De repente sai já a versão final, tudo, tá? Mas eu sempre consigo visualizar aí todos os releases, né, todas as versões que saíram, tá? Então o que nos interessa, na verdade, é a versão 4.x, tá? Qualquer uma das opções que eu escolher aqui, né, vai nos servir aí muito bem, tá? Sem problema algum. Repare que nós temos aí, ó, as várias versões que saíram, né, do Bootstrap, tá? Então neste caso aqui, olha, eu vou escolher a 4.6, tá? E aí ele já traz para cá, né? E aí eu tenho, olha, uma introdução a essa versão. Repare que aqui em cima eu posso escolher qual que é a versão que eu quero trabalhar, tá? Então, se eu escolher aqui a versão 5 ou mesmo, né, a última versão lá na 4, na 3, né, que foi a 3.4.1, eu posso ou visualizar aí todas as versões, tá bom? Então aqui, olha, no início rápido, tá? Eu tenho aí basicamente como que eu vou, né, criar aí as nossas páginas, né? Então, para iniciar aí, né, procurando, né, um início rápido aí, né, no Bootstrap, tá ok? A gente pode utilizar essa opção do JS Deliver, tá? Que é uma ferramenta open source, tá? Onde eu vou disponibilizar, na verdade eles disponibilizam online aí via o link, né, via CDN. Ou eu posso vir a fazer download, tá, das informações, e é justamente isso que eu vou fazer para esse primeiro exemplo, tá? Então eu vou usar esse download aqui, e depois eu vou fazer um outro exemplo utilizando aí com o CDN, né, e aí a gente vai enfatizando as diferenças entre eles, tá ok? Então eu venho aqui, olha, downloads, né, page, tá? Aí ele traz para cá, tá? Então eu vou fazer aí o download da versão compilada, né, do Bootstrap em sua versão 4.6, e aí ele vai baixar para mim alguns arquivos aqui. Arquivos com a extensão CSS, tá? Então arquivos aí, né, contendo as classes do Bootstrap, que é o ponto principal, e também, né, os seus plugins de JavaScript, né, principalmente aqueles que dão o efeito de animação. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, olha, ele mostra, né, um menuzinho para mim aqui, né, e quando eu clico novamente ele some. Então, esse efeito de clicar, né, aparecer, sumir, são efeitos do JavaScript, um dos vários exemplos aí de JavaScript, ok? Então eu vou fazer download desses pacotes. Aqui, olha, é importante a gente deixar claro que dentro desse download que eu vou fazer, né, não está incluído a documentação, arquivos, fonte, né, e nenhum opcional aí das dependências JavaScript, que é o jQuery e o Popper, tá? Então, informação, né, que vem aqui, eu vou precisar fazer o download desses arquivos daqui a pouco, e aí eu vou fazer o download dessas informações aí, né, à parte, tá ok? Então a gente vai funcionar aí dessa maneira, tá? Nesse primeiro exemplo. Vamos lá, vou fazer o download aqui. O processo é bem simples, rápido, o arquivo é pequenininho, são 714K, tá? E aí, só para mostrar, eu tenho aqui o arquivo, né, que eu acabei de fazer o download, tá bom? Então, dessa maneira, vamos lá, vamos descompactar esse arquivo, tá? Ele está zipado,
ok? Então aí cada um no seu computador tem um modo de descompactar, tá? Ele descompactou então para mim uma pasta então CSS, onde eu tenho aqui os meus arquivos CSS e uma pasta JS onde eu tenho os meus arquivos JS, tá? Então essa é a minha pasta. Aqui onde, né, ele colocou a pasta, eu vou renomear isso simplesmente para exemplo, tá? De Bootstrap. Eu vou deixar abreviado aqui, tá bom? Esse diretório eu já vou abrir ele no Visual Code, tá? Para ficar pronto aqui, tá? E pronto, olha, já tenho aqui o Visual Code aí com, né, os dois diretórios que eu vou utilizar para a criação, então, tá? das minhas páginas que eu vou fazer aqui, tá bom? Aqui, tá? Vamos lá, ó. Aqui já no Visual Code eu tenho a pastinha CSS com todos os arquivos CSS, tem vários, né? Daqui a pouco a gente fala dos principais e a mesma coisa do JS aqui, né? Os arquivos JavaScript relacionados ao Bootstrap. Vocês vão perceber que todos os arquivos, né? Olha, começa com Bootstrap, né? Alguma coisa. Nessa pasta termina com CSS, né, ou ainda o map, né, que é também relativo ao CSS. E aí, né, aqui na pasta JS de JavaScript também eu tenho os arquivos que começam com Bootstrap e termina com JS ou map, tá, quando é a situação aí, tá bom? Eu vou fazer o download, antes de começar, eu vou fazer o download de um terceiro arquivo, que é justamente a dependência do jQuery, tá? Então, para essa dependência do jQuery, eu vou utilizar aqui, né, o site do jQuery, ok? Se eu simplesmente digitar jQuery no Google, tá? O primeiro site que ele já vai trazer para mim é o site oficial, jQuery.com, tá? Esse é o site oficial, tá? Então, a sua versão atual está na versão 3.6, para vocês verem como que isso atualiza com bastante frequência. Na aula da semana passada estava na versão 3.5, né? E aí, olha, a gente já tem, né, isso sendo atualizado, né, com uma certa frequência, tá bom? Então eu cliquei aqui para fazer o download. Nós vamos ter aqui, olha, para fazer download, vários arquivos. Eu vou me concentrar nestes dois primeiros, né? Que é a versão compressed, tá? Do jQuery 3.6 e da versão uncompressed, tá? Lembrando o seguinte, né? O que é o jQuery aí, né? O jQuery é uma biblioteca, né, JavaScript, tá? Que contém aí inúmeros recursos. Ela vai, a nossa aula aqui, né, ela não vai ser em cima do jQuery, porque só ele também daria aí muitas aulas para poder abordar, tá? Mas a gente vai usar o Bootstrap, tá? E aí o Bootstrap, por sua vez, faz uso do jQuery e eu não preciso ficar me preocupando, né, em usar o jQuery separado, tá? Mas ele precisa estar junto do meu projeto. Eu vou fazer aqui a versão eu vou fazer o download. Vocês vão perceber que quando eu clico para fazer o download aqui, ele abre para mim, né, o script todo aqui, tá joia? Então isso às vezes vai confundir um pouco o usuário, vai confundir um pouco o aluno, tá? Mas é simples, olha, clica com o botão direito, salvar a página como, tá? Vou vir aqui, vou salvar a página dentro do meu downloads, esse arquivo tudo junto, né, essa paçoca tudo junto aqui, de difícil leitura, ele vem com a extensão min.js. Vou dar um voltar aqui no meu navegador. Se eu utilizar na versão uncompressed, é o mesmo arquivo, mas já um pouco mais legível. Mesmo procedimento, olha, salvar página como, tá? E aí, repare que ele não vem com o .min, apenas o .js, tá bom? Fiz o download dos meus dois arquivos. Eu ainda poderia vir aqui, clicar com o botão direito, né, e salvar aí o link como, tá? A gente poderia fazer isso sem maiores problemas, sem maiores dificuldades, tá? Então, olha só, tenho aqui os meus dois arquivos com a extensão JS, vou copiá-los, ou melhor, recortá-los aqui, né? E vou trazer aqui para a pastinha, tá? JS. Pronto, agora eles estão dentro aqui do meu projeto, tá bom? Então esses são os arquivos necessários, olha lá, só para mostrar aqui como estamos. Tenho aí os arquivos do Bootstrap, tenho os arquivos aqui do jQuery, tá? Tenho aí então os meus arquivos principais. Ainda faltaria o Popper, mas eu não preciso dele, né? Para essas primeiras aulas eu não preciso, então eu não vou aí colocar, tá bom? E aí agora vamos criar aí então a nossa primeira página, né? O nosso primeiro exemplo, tá bom?
Então vamos criar aqui um arquivo HTML, eu vou colocar simplesmente exemplo 1, tá? Ponto .html, ok? Esse arquivo aqui, então, eu vou usar no Visual Code aqui, o HTML5, tá? Então ele já vem com algumas informações prontas aí, que já facilita a nossa vida, tá? A primeira, e a gente precisa destacar aqui, esse doctype, né, identifica o meu arquivo como sendo um arquivo do tipo HTML5, tá? Que é o objetivo aqui para se trabalhar com, né, para se trabalhar com aqui, né, o Bootstrap, tá bom? E aí, nosso primeiro passo aqui, né, vai ser ligar. Eu preciso ligar, né, o meu arquivo CSS, tá? Eu preciso ligar ele aqui dentro. Então, como que eu faço isso? Usando a tag link, tá? Eu tenho aqui o style sheet e aí eu vou especificar qual que é o diretório que eu vou ligar, tá? Então eu vou ligar lá no diretório CSS, que é esse daqui. Vou procurar o arquivo bootstrap.css, tá? Liguei o meu arquivo, tá? O próximo passo é ligar aqui o arquivo do jQuery, tá? Então aí nesse caso ele é um JavaScript, tá? Então para ligar ele eu uso a tag script, tá? E aí aqui, olha, se eu for usar, né, como o Visual Code me dá, né, eu tenho aqui o source. Então de novo eu venho aqui, procuro o JS e coloco aqui o jQuery, tá bom? Por fim, eu vou colocar também, né, um arquivo de script, mas agora vai ser aí, né, o do Bootstrap, tá? Um bootstrap.js, tá? Então fica aqui dessa maneira. Então aqui, pessoal, eu tenho os 3 arquivos principais quando eu crio, né, uma página, tá, utilizando, tá, ok, do Bootstrap, tá bom? E aí, só para mostrar um exemplo bem simples aí, né, das classes do Bootstrap, tá? Eu vou criar uma camada, tá, um div aqui, tá, ok? Esse div eu vou colocar aqui um H1, então minha primeira página em Bootstrap, tá? Criando um primeiro exemplo, tá ok? Então fica dessa maneira. Só para visualizar isso no navegador, tá? Como que fica, né? No navegador, tá ok? Então vamos abrir aqui uma guia. Pronto, tá? Na verdade, não apliquei muito, né? Ele já tem do Bootstrap, né, sendo utilizado aqui, tá? E aí só para mostrar para vocês, olha, eu vou dar um Ctrl X, um Ctrl S para salvar e vou voltar. Então repare que essa é a letra padrão de uma página HTML. Quando eu volto essas informações, né, principalmente o arquivo aqui do Bootstrap CSS, ele já traz uma padronização da fonte, padronização do H1 e tudo mais. Tá? Vou usar 2 classes iniciais só para nós vermos em funcionamento. Então eu vou colocar um class. A classe que eu vou utilizar é o John Bottom, tá? O nome é meio estranho, tá? Mas ela fica assim. O que esse John Bottom faz, né? Ele vai colocar aqui nessa área em destaque, né? Nesse tom cinza aqui, tá ok? Eu posso aplicar aqui algumas outras classes, como por exemplo o Text Center, tá? O que o Text Center faz? Ele vai então alinhar aí o meu texto centralizado. Eu poderia colocar aqui ainda um fundo, tá? Então eu vou colocar aqui um BG Danger, tá? Que é um background, tá? A gente vai ver depois cada uma dessas classes, mas aqui só para apresentar o background, né? Tudo que é BG traço muda a cor de fundo, tá? Então nesse caso ele vai colocar aqui na cor vermelha, tá? Eu poderia colocar aqui a cor do meu texto em branco, text white, tá? Então olha só como que ficaria. Pronto, tá? Então reparem, pessoal, que eu tenho as minhas classes prontas aqui e eu uso de acordo com a minha necessidade. Então aqui eu mostrei simplesmente um primeiro exemplo, um primeiro contato do meu Bootstrap. Todas essas classes nós vamos estudá-las, cada uma delas, com mais calma, mas a ideia aqui, né, foi apresentar este primeiro exemplo aqui, né, de Bootstrap, tá bom?